Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje nós estaremos trazendo como ensinamento nesse culto de doutrina um estudo que tem por tema as 7 diferenças entre a ovelha e o bode. Diga, as 7 diferenças entre a ovelha e o bode. Diga de novo, as 7 diferenças entre a ovelha e o bode. Nós vimos nesse texto a qual a ministra Maria José nos trouxe, aonde o próprio Jesus, em seu sermão profético, já ali findando o seu sermão profético, ele fala da vida eterna e do castigo eterno. E no final desse sermão profético, ele usa a ovelha e o bode. E ele diz que chegará o dia, creio eu, o dia do juízo, que ele colocará à sua direita as ovelhas, mas à esquerda ele vai colocar os bodes. O que significa a direita? O que significa a esquerda? O que significa ovelhas? E o que significa bode? Bom, as ovelhas, biblicamente, elas simbolizam ou significam aqueles que agradam a Deus, aqueles que exalam santidade, aqueles que exalam a presença do Espírito Santo. As ovelhas significam ou simbolizam aqueles que se decidiram ficar do lado de Cristo, em fazer a vontade de Cristo. E o lado direito, ou seja, a direita, significa o descanso eterno, o lugar de gozo, a eternidade no céu, aonde está preparado, aonde o próprio Jesus preparou para os que vencerem. Os bodes significa ou simboliza aqueles que escolheram ficar do lado do anticristo, ou seja, ficar contra Cristo, aqueles que decidiram levar uma vida sem o manual de Cristo, sem os mandamentos de Cristo, sem as palavras de Cristo. Os bodes significam aqueles que decidiram levar uma vida de pecado, e não só levar uma vida de pecado, mas terem prazer no pecado que comete. E a esquerda significa o tormento eterno, a perdição na eternidade, a condenação eterna, por terem se decidido ficar do lado do pecado, contra Cristo e a favor de Satanás e seus demônios. Então vão receber o mesmo castigo, a condenação eterna. E Jesus, ele, em seu sermão profético, no final desse sermão profético, ele vai
colocando situações que diferenciam a ovelha do bode. Ou seja, ele mostra a diferença dos que estão dentro do seu reino e dos que estão fora do seu reino. Ele mostra a diferença dos que obedecem a sua palavra e dos que não obedecem a sua palavra. Ele mostra a diferença daqueles que decidiram estar do seu lado, daqueles que decidiram estar fora da sua presença, do seu caminho, vamos dizer assim. E ele cita algumas coisas. Quando ele diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele cita o porquê. Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Ora, aqueles que servem a Deus, eles são cobertos de bondade. Eles são revestidos de bondade interior e exterior. Porque toda bondade que ele faz vem de dentro, gerada pelo Espírito Santo, e ela é colocada para fora, para que o mundo possa receber. Ele não guarda para si, mas ele leva adiante. Ele tanto faz, ele tanto exerce a bondade espiritual na pregação do Evangelho, na pregação da Palavra de Deus, ganhando almas para o reino de Deus, como ele também exerce a bondade literal, ajudando aqueles que necessitam. Ou seja, ele vai na prisão e visita os presidiários e leva a palavra de Deus. Ele vai nos hospitais, ele vai nos orfanatos, ele vai às ruas, ele vai debaixo da ponte, ele vai debaixo das marquises e ele encontra os necessitados e compartilha a bondade que lhe foi gerada, lhe concedida pelo próprio Jesus Cristo no Espírito Santo. Por isso diz a palavra: porque tive fome, porque todos que exercem bondade, todos que estão em Cristo, todos que estão no Espírito Santo, todos que estão no Pai Eterno, quando ele exerce bondade, ele não está fazendo, ele não está exercendo aquela bondade esperando alguma coisa em troca, esperando ser reconhecido, esperando ganhar elogios, esperando aparecer na televisão, esperando ser reconhecido por alguma autoridade eclesiástica ou política. Não! Ele exerce a bondade como se estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, toda vez que ele olha para uma alma necessitada, toda vez que ele olha para uma pessoa necessitada, ele enxerga Jesus Cristo naquela pessoa. Ele enxerga naquela pessoa o sacrifício de Cristo na cruz, o que Jesus passou a caminho do Gólgota, o que Jesus passou na cruz. Ele enxerga todo o sofrimento de Jesus na vida daquela pessoa. Então ele enxerga Jesus e ele faz a bondade, ele exerce a bondade como se estivesse fazendo para Jesus.
Jesus. Por isso diz: tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Porque tudo que ele fez para o seu próximo, ele fez pensando em Jesus. Ele fez pensando no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não fez para ele mesmo, ele não fez para o semelhante, esperando do semelhante um muito obrigado, um agradecimento, porque tudo que ele fez, ele já recebeu de Jesus na cruz. Por isso ele faz como se estivesse fazendo para Jesus, agradecendo Jesus na vida do próximo, na vida do necessitado, seja o presidiário, seja o que está no hospital, seja o que está no orfanato, nas ruas, mas ele faz para o necessitado como se estivesse fazendo para Jesus. E Jesus recebe essa ajuda, esse bem, como se fosse para ele. Oh, aleluia! Quando você está fazendo o bem de todo o seu coração, você não está fazendo para si próprio, você não está fazendo para o outro, você não está fazendo buscando reconhecimento ou para receber reconhecimento, mas você está fazendo para o próprio Jesus. Agora, essas ovelhas, os bodes são aqueles que ele até faz alguma coisa, ele até ajuda alguém, ele até exerce algum tipo de bondade, mas uma bondade que não é contabilizada, não é contada para o nosso Senhor Jesus, porque tudo que ele faz é buscando um reconhecimento. Se ele entrega uma cesta básica, se ele ajuda alguém com uma cesta básica, ele tem que filmar, ele tem que gravar que está mostrando a cesta básica. Aí ele coloca no YouTube, ele coloca nos canais de televisão, ele leva repórter, ele leva um monte de gente, porque o mundo tem que ver o que ele está fazendo, porque ele quer o reconhecimento, ele quer a glória, ele quer o muito obrigado, ele quer ser reconhecido. Então isso não conta para Jesus. Por mais que ele faça a bondade, por mais que ele exerça, por mais que ele ajude, Jesus não está recebendo aquela bondade como se fosse para ele, porque ele está fazendo para si próprio, ele está fazendo buscando glória, ele está fazendo para aparecer na televisão, ele está fazendo para ser filmado, ele está fazendo para ser colocado em um pedestal. Mas aquele que faz para Cristo, ele faz no anonimato, ele não busca a glória, ele não busca o muito obrigado, ele não busca ser reconhecido, ele não busca o agradecimento, porque Jesus já fez por ele, Jesus já pagou, Jesus já recompensou ele na cruz. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Mas aquele que faz para si próprio, ele quer colocar no YouTube, ele quer colocar nas redes sociais, ele quer colocar em todo lugar, porque ele quer ter milhões de seguidores, ele quer ter milhões de pessoas aplaudindo ele quer ter milhões de pessoas dizendo que ele é bom, ele rouba a glória de Jesus, por isso ele é bode. E o bode também, ele é egoísta. O bode, ele só faz as coisas para alguém se ele for beneficiado. Ele só faz as coisas para o outro se ele for ganhar alguma coisa com isso. Ele só estende a mão para o outro se ele for lucrar com isso. Porque o bode só pensa em si. O bode não tem sensibilidade. A ovelha tem sensibilidade. Ajuda porque ela tem sensibilidade. O bode não tem sensibilidade. Ele só ajuda se ele for ganhar alguma coisa em troca. Ele só ajuda se ele for receber alguma coisa em troca. Aleluia.
O bode não faz nada para Jesus, ele faz para si próprio. Por isso ele não é contemplado por Jesus. Por isso ele não é salvo. Porque ele é egocêntrico. O bode é egocêntrico. A ovelha é cristocêntrico. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Nós devemos ter muito cuidado, irmãos. Quando nós matamos a fome de alguém, quando nós matamos a sede de alguém, quando nós vestimos alguém, quando nós estamos calçando alguém, quando nós estamos recebendo alguém em nossa casa, quando nós estamos oferecendo algum tipo de ajuda para alguém, nós devemos fazer para Jesus, como se estivéssemos fazendo para Jesus. Não devemos constranger a pessoa, não devemos expor a pessoa, irmão, ao ridículo. Às vezes eu vejo em muitos canais, na televisão, pessoas que vão entregar cesta básica, chega lá, constrange a pessoa, entra com as câmeras dentro da pessoa, mostrando a dificuldade, mostrando a miséria daquela pessoa, mostrando o lugar que a pessoa mora. Ele constrange o próximo para receber glória, ele constrange o próximo para comover outras pessoas, a encher o bolso deles de dinheiro, a encher a conta bancária deles de dinheiro. Eles querem comover outras pessoas para receber em troca o favor que está fazendo, doações financeiras. Aí expõe o pobre coitado ao ridículo, mostrando lá 10, 15 cesta básica. Coloca lá uma música emocionante, faz a pessoa chorar, comove a pessoa e filma aquilo, para que outras pessoas se comovam e comecem a jogar dinheiro na conta. São os lobos vestidos de ovelha. Aí pega esse dinheiro para se ostentar. Os bodes, eles só fazem alguma coisa se for receber alguma coisa em troca. Mas a ovelha não. A ovelha ela se sensibiliza, ela é sensível. Ela não faz para receber nada em troca, ela faz como se estivesse fazendo para Jesus. Ela não quer reconhecimento, ela não quer aparecer na televisão, ela não quer mostrar o que está fazendo. Porque o que ela está fazendo já foi contemplado por Jesus na cruz. Já foi contemplado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já foi filmado no céu. Se você é ovelha, você não busca reconhecimento aqui na terra. Se você é ovelha, você não constrange as pessoas com o bem que você faz. Se você é ovelha, você não constrange o próximo com o bem que você faz. Se você é ovelha, você não expõe quem você está ajudando ao ridículo. Não! A ovelha, ela faz como se estivesse fazendo para Jesus. Mas o bode, ele quer reconhecimento. Por isso Jesus fala: você não fez nada para mim. Você não fez nada para mim. Porque quem faz para mim não quer reconhecimento próprio. Quem faz para mim não expõe o próximo ao ridículo. Quem faz para mim não expõe o necessitado ao ridículo. Ele fica no anonimato. E Deus, o Pai que está no céu, contempla e recompensa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diga: Deus é fiel. Deus é fiel. O bode vai ser colocado à esquerda e vai ser lançado nas trevas exteriores, vai ser lançado no fogo eterno, vai ser lançado no inferno, que foi preparado pelos demônios, para Satanás e seus demônios. Mas a ovelha, ela vai estar no céu, ao lado de Jesus. Diga: eu sou ovelha. Diga: eu sou ovelha. Eu fui gerada no sangue de Jesus. Eu fui gerada no Espírito Santo. Eu fui gerada no poder de Deus. Eu fui gerada na misericórdia de Deus.
Aleluia! Mas os bodes vão ser lançados no lago de fogo. Os bodes são aqueles que estão buscando reconhecimento próprio, estão se beneficiando, estão se aproveitando da fraqueza do outro. Mas Jesus está vendo isso. Olha direitinho se você é ovelha, se você está sendo ovelha ou está sendo um bode. Dito isto, eu quero falar sobre as 7 diferenças entre a ovelha e o bode. Aleluia. Por isso eu vou falar de uma forma simples. Não vou hoje utilizar muitos versículos bíblicos, a não ser o texto que a gente leu, porque eu vou falar de uma forma muito simples e clara, que todos vão entender e vão ser sabidos que está na Bíblia. Aleluia. A primeira diferença entre a ovelha e o bode é que a ovelha é submissa e fiel. A ovelha, ela é submissa e fiel. O que é uma ovelha submissa? É uma ovelha obediente. E o que é ser fiel? Ela não é uma ovelha adúltera, uma ovelha que trai, uma ovelha infiel ao Deus que ela serve, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas ela exerce fidelidade absoluta ao nosso Senhor Jesus. Ela não troca Jesus pelo pecado, ela não troca Jesus pelos prazeres da vida pecaminosa, ela não troca Jesus pelos prazeres mundanos, ela não traz Jesus, ela não adultera contra Jesus, contra a palavra de Deus, porque ela é fiel, ela é submissa, ela é obediente, ela recebe com amor as ordenanças de Jesus, os mandamentos de Jesus. Ele serve a Jesus com alegria, ele vem para a igreja com alegria, ele congrega com alegria, ele exerce a sua função que lhe foi concedida, o cargo que lhe foi lhe concedido, ele exerce com alegria, com amor, porque ele é obediente, ele é submissa, ele é fiel. Aleluia! O bode é rebelde. O bode, ele não aceita submissão, ele não aceita hierarquia, o bode não aceita receber ordem. O bode, ele é infiel, o bode, ele é volúvel. O que é volúvel? Uma hora está com Jesus, uma hora está sem Jesus. Uma hora ele está alegre na presença de Deus, outra hora ele está com raiva de Jesus. Uma hora ele é uma bênção, outra hora ele é uma maldição. Uma hora ele dá paz do Senhor, outra hora ele passa com a face fechada perto da pessoa e nem cumprimenta, diz que nem conhece. O bode é volúvel, o bode ele não é firme, ele não é um crente firme, ele não é um crente confiável, ele não é um crente que exerce fidelidade absoluta ao nosso Senhor Jesus e à palavra de Deus. Mas ele é rebelde. Pense, irmãos, no que é uma pessoa rebelde. Rebelde é aquele que não respeita as autoridades que Deus levantou. Ele não respeita a hierarquia que Deus levantou. Ele se levanta contra o pastor, ele se levanta contra a liderança que foi estabelecida para manter a ordem na casa de Deus. Ele é do contra. O bode é volúvel. Oh, aleluia, diga, Deus é fiel. Deus é fiel. O bode, ele não tem firmeza naquilo que ele aprende. O bode ouve a palavra hoje,
Mas se amanhã ele ouvir uma mentira, ele acredita. Porque ele é volúvel. Ele é dos dois lados. Ele é o crente morno. Ele não é quente nem frio. Ele é morno. Então a primeira diferença entre a ovelha e o bode nesse estudo é: a ovelha é submissa e fiel. O bode é rebelde e volúvel. A segunda diferença entre a ovelha e o bode nesse estudo é que a ovelha produz lã o tempo todo e ela gera mais ovelhas. Irmãos, o que é a ovelha produzir lã o tempo todo? Aleluia! A ovelha na casa de Deus, ela é produtiva. Tudo que ela coloca as mãos se multiplica. Tudo que ela coloca as mãos dá certo. Tudo que ela faz vai para frente. Tudo que ela faz traz lucro para a obra de Deus. Lucro de almas, ela ganha almas. Tudo que a ovelha faz prospera, porque ela é produtiva, ela é multiplicativa. Ela soma e multiplica. Ela gera mais ovelhas. Ela está sempre ganhando almas. Ela está sempre trazendo pessoas para a casa de Deus. Ela está sempre falando do amor de Deus. Ela é produtiva. Ela está sempre procurando alguma coisa para fazer na casa de Deus. Ela congrega fielmente. Dizima, contribui, patrocina. Porque ela cuida da obra de Deus. A ovelha ajuda a obra de Deus a ir para frente. A ovelha ajuda a obra de Deus a avançar. Ela produz na obra de Deus. Tanto espiritualmente, igrejamente, ministerialmente, financeiramente. Ela ajuda todas as áreas do ministério, da igreja, da obra de Deus, da casa de Deus a prosperar. Porque ela é produtiva. E se ela é produtiva, ela gera mais ovelhas. Oh, glória a Deus, aleluia! Agora o bode, ele gera mais bode. O bode, ele só traz prejuízo para a obra de Deus. A pessoa que não é ovelha e ela é bode, ela só traz prejuízo. Ela escandaliza a casa de Deus. Ela escandaliza o evangelho. Ela faz pessoas sair da igreja. Ela não traz ninguém para a igreja. Ela fala mal do pastor. Ela fala mal do ministério. Ela está no ministério, está com a credencial do ministério na mão. Ele está no ministério, com a credencial do ministério na mão, assinada pelo pastor presidente. Mas ainda assim fala mal do pastor, fala mal do ministério, fala mal da igreja. Ela impede de outras pessoas chegar até a casa de Deus. Ela impede de outras pessoas chegar até a igreja. Ela não é ponte de bênção, ela é ponte de maldição. O bode é uma ponte de maldição. Aleluia. E quando ele traz alguém para a igreja, é problemático igual ele. Porque o bode gera mais bode. O bode está sempre gerando problema. Está sempre colocando alguém contra o pastor. Tenta colocar o pastor contra alguém. O bode está sempre falando mal de alguém. O bode está sempre tocando na unção dos homens e das mulheres de Deus. O bode nunca está satisfeito com nada. O bode critica negativamente. O bode é pessimista. O bode não tem fé. O bode não tem ânimo. O bode não tem vontade de fazer a igreja crescer. Ele não participa do crescimento da igreja. Ele não tem história na igreja. Porque ele está ali para puxar para trás. A segunda diferença da ovelha para o bode é essa. A ovelha produz e gera mais ovelha. O bode gera mais bode e traz prejuízo para a obra de Deus. A terceira diferença entre a ovelha e o bode é:
A ovelha não come qualquer coisa, irmão. Ela não come qualquer alimento. A ovelha só se alimenta de alimentos de alta qualidade. Só de alimento fresco, alimento bom, alimento de alta qualidade. A ovelha está sempre se alimentando da palavra de Deus, está sempre praticando a palavra de Deus. E ela sabe quando Deus está falando. Ela sabe quando o Espírito Santo está exortando ela, está consolando ela, está edificando ela. A ovelha tem prazer em ouvir a voz de Deus. Ela não se opõe contra a voz de Deus. Ela não se opõe contra a vontade de Deus. Porque ela sabe que Deus quer o melhor para ela. Deus sabe o que ela precisa. Deus conhece o futuro dela. A ovelha, ela não come qualquer coisa, irmão. A ovelha não vai para o caminho da heresia. Ela não acredita nas mentiras de Satanás. Ela não acredita nas mentiras do anticristo, dos falsos profetas. Ela não fica de igreja em igreja. Irmão, que tem de crente aí que não congrega, que não tem vínculo, que não tem raiz com a obra de Deus genuína. Mas a ovelha fica onde Deus chamou, porque ela tem a visão na palavra, ela tem a visão na Bíblia Sagrada, ela tem a revelação na Bíblia Sagrada, ela tem a voz de Deus dentro da Bíblia Sagrada, e ela crê que se Deus quiser falar com ela através de uma visão, vai usar os vasos no lugar onde colocou ela para congregar. Oh, aleluia! E ela crê que Deus fala diretamente com ela, seja em sonho, revelação, dentro da palavra, no louvor. Ela crê que ela é também um instrumento para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Ainda que seja para ela mesma. Não fica de galho em galho. Aleluia. Mas o bode, irmão, ele come qualquer porcaria. O bode come qualquer coisa. Falou que a revelação, ele está lá. Falou que tem profecia, ele está lá. Falou que tem um movimento que diz que é pentecostal, mas cheio de heresia, ele está lá. E acaba se contaminando, perdendo a conexão com o Espírito Santo. Se você é ovelha, você não come qualquer coisa. Se você é ovelha, você não come alimento que não é saudável. Você não come alimento servido pelos falsos profetas, pelos mentirosos, pelos anticristos, por aqueles que é cheio de heresia. Está cheio de gente profetizando no nome de Deus aí, profetizando no nome de Jesus aí, mas não é o Espírito Santo que está falando. A pessoa quer encher a igreja, quer encher o local, está atrás de uma vida financeira boa, quer recolher uma boa oferta e fica inventando moda, inventando mentira, falando mentira para as pessoas no nome de Deus. Mas ai daquele que fala, que pronuncia o nome do Senhor Deus em vão. Ai daquele que fala no nome do Espírito Santo em vão. Ai dos mentirosos. Ficarão de fora do reino de Deus. A ovelha, ela tem raiz. Aleluia. Ela congrega hoje, o Espírito Santo colocou ela. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Nós, assembleianos, irmãos, a gente tem raiz. A gente fica onde Deus nos chamou. A gente fica onde Deus nos colocou. E não só os assembleianos, mas outras denominações que servem a Deus também. Com fidelidade, com genuinidade, com a verdade. Eles ficam onde Deus chamou ele. Aleluia, Jesus. Porque ele sabe que Deus está ali. Ele não fica de galho em galho, de ponte em ponte, de local em local. Mas ele é um membro
ele congrega. Aleluia. Então, a terceira diferença entre a ovelha e o bode é que a ovelha não come qualquer coisa, só se alimenta de alimentos de alta qualidade, e o bode come qualquer coisa. Ele come qualquer porcaria. Qualquer coisa enche o ego dele. Ele quer ter o ego dele satisfeito. Ele quer ouvir o que ele quer ouvir. Se ele encontra um profeta que profetiza o que ele quer ouvir, que conta a revelação, que conta uma visão que ele quer ouvir, ele fala: Deus está aqui, Deus está nesse lugar. Aleluia. Mas Deus não massageia o ego de ninguém, irmãos. Aleluia. Deus faz a vontade dele e ponto final. A quarta diferença entre a ovelha e o bode é que a ovelha, ela gosta de ficar no aprisco, irmão. A ovelha, ela gosta de ser cercada. Ela gosta de ser cuidada pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ovelha gosta de ser cuidada pelo pastor que Deus colocou para orientar ela. A ovelha gosta de ser aconselhada, ela gosta de ser doutrinada, ela gosta de ser ensinada. Se ela tem dúvida, ela pergunta ao pastor. Ela gosta de aprender a palavra de Deus, onde Deus colocou ela. A ovelha, ela gosta de ser cuidada. Se ela se machuca, ela quer ser cuidada pelo pastor. Ela quer receber a oração do pastor, ela quer receber uma unção do pastor, ela quer receber um conselho. Ela não faz nada pela sua própria cabeça, pelo seu próprio ego, pelo seu próprio pensamento. Ela busca quem tem mais experiência. Ela busca conversar com o pastor, com os obreiros do ministério, as obreiras do ministério, de confiança. Porque a ovelha quer ser cuidada, irmãos. A ovelha quer ser amparada, a ovelha quer ficar dentro do cercado, a ovelha quer ficar onde o Senhor a chamou, colocou ela, e ela quer os cuidados de Jesus ali. Agora o bode gosta de viver solto. O bode, ele gosta de ter plena liberdade, ele quer fazer o que quer. Ninguém me manda, o pastor não manda na minha vida, o pastor é um homem igual eu, a irmã do ciclo de oração é uma mulher igual eu. O bode, ele quer ter a liberdade dele. Ele fala que é independente. Eu sou independente, eu faço o que eu quero. Ele não ouve ninguém. Às vezes até recebe conselho, mas não ouve. Não ouve. E está sempre fazendo as coisas erradas. E está sempre levando uma vida de derrota. Sempre levou uma vida sem sucesso, sempre levou uma vida fracassada, porque o bode anda no seu próprio caminho, ele quer a liberdade de escolha dele. Mas a ovelha, ela quer que o Espírito Santo orienta ela. Ela quer seguir a vontade de Deus, não seus próprios desejos, seus próprios pensamentos, suas próprias decisões. O bode quer essa liberdade. O bode costuma pular a cerca. Ele não quer ficar no aprisco. Aí ele pula a cerca. Ele dá aquela fugida. Ele vai buscar refúgio em outro lugar. Ele vai buscar o conselho em outro lugar. Porque ele sabe que lá onde ele vai buscar conselho, o ego dele vai ser massageado. Ele vai ouvir o que ele quer ouvir. Então ele pula a cerca. O bode não gosta de ficar cercado. O bode não gosta de ficar no aprisco. O bode não gosta da obediência. Ele pula a cerca. E outra coisa, irmãos, quando ele não consegue pular a cerca, o bode, quando ele não consegue pular a cerca, ele fica inquieto, fica impaciente e ele berra o tempo todo. Ele berra o tempo todo, porque ele quer ser solto. E tem crente que é assim, que ele não aguenta ficar no aprisco. Ele não aguenta ficar no aprisco. Ele não aguenta ficar debaixo de ordem. Ele não aguenta ficar debaixo de hierarquia. Ele não aguenta receber uma ordem do pastor presidente. Ele não aguenta receber uma ordem da liderança. Aí ele começa a berrar. Ele
Ele começa a se levantar contra as autoridades da igreja. Ele começa a se levantar contra aqueles que Deus levantou para manter a ordem na casa dele. Então ele berra, murmura, reclama, se levanta, liga para um, liga para outro, escandaliza. Mas a ovelha quer ser cuidada. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. A quinta diferença entre a ovelha e o bode, aleluia, é que a ovelha, ela conhece e segue a voz do pastor. A ovelha, irmãos, ela conhece e ela segue a voz do pastor. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. A ovelha, ela conhece a voz de Deus na vida do pastor. Por isso ela respeita o pastor que Deus colocou para cuidar dela. Que Deus colocou, aleluia, para ser o orientador, o ensinador dela. A ovelha, ela respeita a autoridade que Deus estabeleceu. A ovelha o tempo todo, ela quer receber cuidado pastoral, mas ela também cuida do pastor. Ela cuida da palavra de Deus na vida dela também. Aleluia. Havia em um certo lugar um missionário. Esse missionário, ele foi trabalhar em uma fazenda. E chegando nessa fazenda, a função dele era cuidar das ovelhas e cuidar dos bodes. A função dele era cuidar desses dois animais que tinha na fazenda, as ovelhas e os bodes. Um dia ele entrou no cercado para cuidar dos animais, e havia uma ovelha e um bode. Quando ele foi passando, ele tropeçou. E ele, sem querer, pisou na ovelha e pisou no bode. Quando ele pisou na ovelha, a ovelha baixou a cabeça e gemeu. Sentiu dor e ficou quietinha. Mas quando ele pisou no bode, o bode abaixou a cabeça e chifrou ele. Partiu para cima dele. Violentou ele. Vocês estão vendo, irmãos, a diferença? Assim acontece, irmãos, na casa de Deus. A ovelha, ela entende o pastor. Às vezes o pastor traz uma palavra que às vezes machuca ela naquele momento. Às vezes ela não entende por que aquela palavra veio. Às vezes ela não entende por que aquela palavra feriu o coração dela naquele momento. Mas ela abaixa a cabeça e ela fica no Espírito Santo, ela fica em oração, ela fica aguardando o desfecho, a revelação daquela mensagem. O bode recebe aquela mensagem, ele se sente machucado, ele parte para cima do pastor, ele quer machucar o pastor. Ele quer falar mal, ele quer se levantar, ele quer colocar outras pessoas contra o pastor, ele quer sair do ministério, quer abrir igreja, às vezes até abre e leva um monte de gente junto, e vai aquele monte de gente atrás do rebelde, porque ele sentiu ferido, então ele se levanta e machuca o pastor, ele chifra o pastor. A ovelha não. A ovelha abaixa a cabeça, ela geme, mas ela fica ali no Senhor, aguardando a revelação de Deus. Porque o que ela não entende hoje, ela vai entender amanhã. O que foi falado, ela não entende hoje, mas ela vai entender daqui a um tempo. Aleluia! Glorificado o nome do Senhor. O bode ouve qualquer voz e ele segue qualquer voz. O bode, ele não reconhece a voz do pastor.
mas ele reconhece qualquer outro tipo de voz. É só dar um agrado a ele que ele vai. É só dar um agrado a ele que ele segue. Vem comigo que eu vou te dar isso. Aí a pessoa vai lá no bode, vai com um montinho de cenoura, e o bode vem seguindo. E o bode vem seguindo. E o bode vem seguindo. Porque o bode não é fiel. O bode, ele quer recompensa. Ele quer ser valorizado, reconhecido antes da hora. Ele quer ser reconhecido sem fazer nada. Ele quer ser valorizado sem obedecer. Ele quer ser valorizado sem trabalhar, sem produzir. Ele quer ser reconhecido sem fazer nada. Do jeito dele. Então, ele se satisfaz com qualquer coisa. Qualquer voz que oferece ele um benefício. Vem cá para a minha igreja que eu vou te consagrar, pastor. Vem cá para a minha igreja que eu vou te dar um carro. Vem cá para a minha igreja que eu vou te dar uma ajuda financeira. Ele ouve qualquer voz. Mas a ovelha não. A ovelha só segue a voz do pastor. Ela ouve a voz do pastor. Havia um campo. E nesse campo, juntou nesse campo 3 pastores. 3 cuidadores de ovelhas. Um pastor chegou lá nesse campo com 100 ovelhas. O segundo pastor chegou com 200 ovelhas. O terceiro pastor chegou com 300 ovelhas. E naquele campo ali, todas as ovelhas ficaram juntas. As 600 ovelhas ficaram juntas. Se misturaram todas elas naquele mesmo lugar. Aí quando chegou no final da tarde, o pastor das 100 ovelhas gritou, levantou a sua voz e chamou as suas 100 ovelhas. As 100 ovelhas daquele pastor ouviu a voz dele e seguiu ele. O segundo pastor chegou e chamou as suas 200 ovelhas. Somente as 200 ovelhas daquele pastor ouviu a voz dele e seguiu ele. E assim foi com o terceiro que tinha as 300 ovelhas. Ele gritou, chamou suas ovelhas e elas seguiram ele para o aprisco. Cada ovelha ouviu e seguiu o seu pastor. Cada ovelha ouviu a voz do seu pastor e seguiu ele. Não, elas estavam misturadas, estavam juntas, mas todas elas conheciam a voz do seu pastor. A ovelha não segue uma voz diferente. A ovelha não segue qualquer ensinamento. A ovelha não é volúvel, não é levada por nenhum tipo de heresia, porque ela conhece a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo, a voz do Pai Eterno na vida do pastor que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali. Aleluia. Mas o bode não. O bode, ele segue qualquer voz, é só dar um agrado para ele, é só oferecer alguma coisa que ele vai. A sexta diferença entre a ovelha e o bode é que a ovelha, irmãos, é o único animal, biblicamente falando, tá, irmãos? Quando a gente dá um ensinamento, a gente está dando ensinamento falando biblicamente. A ovelha é o único animal que não tem autodefesa. Ela não tem autodefesa. Ela depende do pastor para defendê-la. Todos os animais têm uma defesa. A cobra, ela arma um bote para se defender. O gato, quando ele quer se defender, ele põe as unhas para fora. O cachorro, quando quer se defender, ele mostra os dentes e parte para cima. O leão, quando ele quer se defender, aleluia, ele ataca ferozmente em alta velocidade. O cavalo, quando ele quer se defender, ele tem um coice. Todos os animais têm a sua autodefesa. A ovelha não. A ovelha depende do pastor para defendê-la. A ovelha confia no Senhor Jesus. A ovelha não parte para cima de ninguém. A ovelha, irmãos, ela está na casa do Senhor, mas ela está ali.
Às vezes ela passa por uma calúnia, ela passa por uma situação, ela passa por um momento difícil, por uma fofoca, ela passa por alguma coisa na casa de Deus, ou em qualquer outra situação no trabalho, entre a vizinhança, aonde ela estiver, quando ela passa por alguma situação, ela não cria uma autodefesa, ela não vira uma cobra para picar, ela não vira um gato para unhar alguém, ela não vira um cachorro para morder alguém. Mas ela vai para o joelho, ela ora ao Senhor Jesus, porque ela tem um pastor que cuida dela. Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele está comigo, Ele é a minha defesa, Ele cuida de mim, Ele peleja por mim. Ele vai me defender. Ela crê no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diante do Senhor é meu Deus, meu refúgio, meu fortaleza, e nele confiarei. Nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque darei ordem aos meus anjos. Aleluia. Para cuidar dele, para defendê-lo. Aleluia. A ovelha não cria autodefesa, irmãos. Não. A ovelha não. A ovelha vai para o joelho, vai para a oração, vai para o jejum, porque ela sabe que Deus cuida dela. Assim como diz o Senhor para o povo de Israel: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Israel estava buscando uma autodefesa. Mas Deus falou: quem defende vocês sou eu. Quem vai dar livramento de vocês sou eu. Para de buscar autodefesa. Tem gente que busca autodefesa com a língua. Tem gente que busca autodefesa com atitudes inescrupulosas. Tem gente que busca autodefesa prejudicando os outros. Tem gente que busca autodefesa com mentira. Tem gente que busca autodefesa fazendo a mesma coisa que fizeram com ela. Não busque autodefesa, porque você é ovelha. Deixa Jesus cuidar de você. Entrega na mão do Senhor. Ele é a sua justiça. Ele é o seu Deus. Ele cuida de você. Você está no aprisco dele. Aleluia. Agora, irmãos, o bode não. O bode, ele tem autodefesa. O bode tem chifre. O bode dá cabeçada. Ele dá chifrada. Dá coice para se defender. O bode tem autodefesa. Se você está construindo uma autodefesa, você está deixando de ser ovelha. Se você está buscando justiça por si próprio, você está deixando de ser ovelha. Se você está buscando vingança, você está deixando de ser ovelha. Seja ovelha. O Senhor é o seu pastor. E Ele nunca vai te abandonar. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas Deus jamais se esquecerá de ti. Ele cuida de você. A sétima diferença nesse estudo entre a ovelha e o bode, irmãos, é que a ovelha são os que agradam a Deus e exalam um cheiro, um perfume que agrada a Deus. E que perfume é esse? Que cheiro é esse? A santidade do Espírito Santo, irmão. Uma ovelha tem o perfume do Espírito Santo. A santidade do Espírito Santo exala através dela, porque ela é fiel. A ovelha de oração, a ovelha de consagração, a ovelha de jejum, a ovelha acorda na madrugada. A ovelha não perde tempo se metendo na vida dos outros. A ovelha não perde tempo falando da vida de ninguém. A ovelha não perde tempo criando confusão, criando contenda nas redes sociais, na igreja, na família. A ovelha busca a paz. A ovelha ela busca a paz. E se não existe a paz onde ela está, ela ainda assim continua buscando, porque a paz que ela busca sempre vai estar em Jesus.
E Jesus sempre vai trazer a paz aonde ela estiver. A ovelha, aleluia, é aquela que obedece, é aquela que respeita o Espírito Santo, é aquela que tem zelo pela palavra de Deus. A ovelha é aquela que não escandaliza, a ovelha é aquela que não busca escândalo, a ovelha é aquela que se preocupa com a imagem do Evangelho. Ela se preocupa, ela tem carinho com a Bíblia Sagrada, ela se preocupa em praticar, ela se preocupa em dar bom testemunho, ela se preocupa em guardar, transmitir, exercer a palavra de Deus. Agora o bode não. O bode, ele é aquele que aborrece a Deus. O bode é aquele que entristece a Deus. O bode é aquele que tem cheiro de pecado. Ele tem um mau cheiro. E o mau cheiro que ele tem chega a subir as narinas de Deus. O cheiro do pecado. Tem gente, irmãos, que ele se distancia tanto de Deus. Ele perde o prazer de agradar a Deus, que ele se entrega totalmente para a vida de pecado. E chega uma hora que Deus respira e sente aquele mau cheiro. O bode, ele tem mau cheiro. O bode parece uma fossa aberta. O bode, ele fede diante de Deus. Oh, labaço, canta, labaço, biqueia. Xalai, decanta, labaçúbia. Uma vez eu estava em um culto. E neste culto, aleluia, foi quando o pastor levantou e disse: estou sentindo aqui um fedor, um mau cheiro, tem pecado aqui em cima do púlpito, porque Deus está me fazendo sentir, está subindo as narinas de Deus. Até que levantou um obreiro importante lá, naquele lugar, e ele estava em adultério, estava traindo a esposa. Não teve como ele esconder, porque subiu, estava tão grave a situação, que subiu as narinas de Deus. Aleluia. O bode, ele fede. A ovelha, ela exala o cheiro da santidade de Deus. Ela tem o perfume do Espírito Santo. Aonde ela chega, ela alegra o ambiente. Aonde ela chega, o Espírito Santo chega com ela. Jesus chega com ela. Aleluia. Diga: eu sou ovelha. 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 Nunca deixe de ser ovelha. Porque o destino do bode é a esquerda. O destino do bode é o lago de fogo. O destino do bode é o tormento eterno. O bode não quer se arrepender. O bode não quer ter uma vida com Jesus. O bode não quer ter uma vida dentro do aprisco. O bode não quer viver em obediência, em santidade. Mas a ovelha quer. A ovelha quer ficar no aprisco. A ovelha quer receber a palavra. A ovelha quer receber ensinamento. A ovelha quer seguir os conselhos do Espírito Santo. A ovelha respeita a hierarquia. A ovelha respeita as autoridades que Deus estabeleceu. A ovelha tem prazer em estar na casa de Deus. A ovelha gera mais ovelha. A ovelha é produtiva. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar por aqui. O estudo de hoje, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.